Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal Mensagem de Vida. Deixa teu like, compartilha, diga aonde que você está nesse momento, qual cidade que você se encontra, para que a gente possa manter uma conexão na nossa comunidade Mensagem de Vida. A palavra que o Senhor tocou no meu coração se encontra em Reis, no livro de Reis, e o profeta Elias tem um encontro com uma viúva, o encontro que mudou a vida daquela viúva. Esse texto é muito conhecido e ele tem diversas aplicações. Alguns usam para um fim, outros usam para outro. Agora, curiosamente, qual era o cenário da época? O cenário da época era de 3 anos sem chuva. Devido ao pecado do povo de Israel, o profeta Elias havia entregue essa palavra. E é curioso que Elias diz assim, que pela minha palavra, a palavra era do Senhor, mas ele como representante, foi ele quem pronunciou a sentença de que não choveria sobre a terra. Inicialmente, Elias, fugindo aos olhos de Jezabel, já que o Senhor estava sempre escondendo Elias, ele vai para o ribeiro, aonde corvos o sustentam. Olha só o que é viver na dependência de Deus. O Senhor podia levantar outra pessoa para sustentar Elias? Não. Corvos vinham e traziam carne. Aí vamos dizer assim, tem muitas pessoas que querem ser missionários na África, missionários entre os índios, não sei o quê, e muitas vezes são pessoas que não têm condições, porque elas são nojentas, como a expressão que nós usamos aqui. Tudo tem nojinho, tem nojo, de uma comida, se não for assim. Olha, se você quer ser missionário nesses lugares, você tem que estar preparado para comer até macaco. Então, quer dizer, não tem lugar para esse tipo de preconceito com comida. Você come o que lhe der, até porque muitas vezes você tem que comer mesmo para você conquistar o ambiente, você conquistar as pessoas. De modo algum você vai transparecer que você se acha superior a eles. E então Elias está naquele momento na beira do riacho, mas o riacho acaba secando porque não chovia em Israel. E na verdade a chuva não é só em Israel que não chovia nas cidades circunvizinhas, em lugares próximos. Quem sabe muitos lugares não choveu naquele tempo. E aí o que acontece? O ribeiro secou e o Senhor fala para Elias: eu ordenei uma viúva que te sustente. Bom, primeiro o cara é sustentado por corvo trazendo carne. Agora, uma viúva, por que não um empresário? Me explica. Você quer entender a vontade de Deus? Você quer entender os planos de Deus? Eu olho para a minha vida hoje e eu vejo assim, meu Deus, como é diferente. Eu nunca imaginei na minha vida ser motorista de aplicativo. Porém, o que eu falo para todo mundo, que eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Eu sou formado em Química pela ex-Escola Técnica Federal de Pelotas. Hoje IFSUL, já foi Cefet, hoje IFSUL. E era o que quando eu me formei eu pensava assim, eu vou fazer a minha carreira. Eu vou trabalhar, vou botar o jaleco. E eu botei jaleco sim, mas botei jaleco, trabalhei por muitos anos, foi no jaleco no comércio da família. E usava jaleco sempre. Que em Química foi muito pouco exerci. Depois eu acabei indo para o comércio, porque Química não estava me rendendo. Eu fui para o comércio, trabalhei anos, até que o nosso comércio faliu e eu consegui vender. Tentei uma cafeteria, estava indo do mesmo lado, eu vendi e fui trabalhar de empregado, passando poucas e ruins, e no final eu consegui. Com a graça de Deus, o Senhor me abriu os caminhos, a visão
para eu tirar o carro da garagem e botar para trabalhar. E hoje, graças a Deus, estou bem. Não penso em me aposentar como motorista de aplicativo, mas a grande verdade é que eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Então os planos de Deus são muito diferentes dos nossos, dos seus. Então se você está vivendo uma situação diferente daquilo que você imaginava, fique tranquilo, o Senhor está no controle. Ele nunca perdeu o controle da minha vida, e eu sei disso. Eu passei por horas complicadas. Na verdade, a minha vida tem sido horas complicadas, porque antes o comércio também foi uma fase muito boa na nossa vida, de muita fartura, de muita abundância. Mas antes disso foi desemprego, às vezes pegando o serviço até de servente pedreiro. Eu queria era estar trabalhando, e às vezes eu queria mesmo era mostrar para as pessoas que eu não era preguiçoso como pensavam que eu era, mas que eu estava para trabalhar. Naquele tempo eu não tinha que me preocupar com sustentar a família, eu era solteiro, era bem mais jovem que eu sou hoje. Hoje ainda sou jovem, com 56 anos. E então o profeta Elias agora vai procurar uma viúva. Ele sabe, ele tem uma informação que o Senhor disse para ele, que ele tinha ordenado essa viúva. Nós não sabemos se ele andou muito a encontrar tal da viúva, mas eu creio que ele, quando olhou a mulher, ele já viu, é essa. O Espírito já falou para ele, é essa. E ele chegou e essa mulher reside em Sunem, que é em Sarepta, que é uma cidade vizinha. E ela também sofria com a falta d'água. E aí ele pede inicialmente que traga água para ele. E ela vai e traz. E ele pede, me faz um bolo pequeno. E ela disse, olha, meu senhor, eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Eu e meu filho, nós vamos comer e vamos morrer, porque é só o que nós temos para comer, não temos mais nada. E o profeta fala algo da parte de Deus, que é, faz primeiro para mim. Faz primeiro para mim, e depois a palavra do Senhor é que não faltará farinha e nem óleo. E curiosamente, porque farinha lembra alimento, é sinônimo de alimento. O trigo, ele é sinônimo de alimento na Bíblia. E o óleo é unção de Deus. Então, eu profetizo na tua vida nesse momento que não faltará o sustento diário, mesmo o sustento espiritual. Na verdade, toda a nossa vida é espiritual. E não faltará a unção de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus, eu te abençoo realmente com fartura. Não vai faltar o azeite sobre a sua cabeça. Não vai faltar propósito na sua vida. Essa mulher era uma mulher que estava sem propósito. O único propósito dela era morrer. Vamos comer o que temos e acabou, morremos. Não sabemos quando a chuva vai voltar, quando que as colheitas vão voltar. Você sabe que numa crise, em qualquer época da história do ser humano, tudo vai às alturas do preço. Então quer dizer, talvez ela não tinha mais dinheiro para comprar nada, mas a palavra do Senhor disse que não faltaria mais. Por quê? Porque ela obedeceu, ela foi primeiro e fez para o profeta. Se ela tivesse dito, nunca, eu não vou fazer isso aí. Eu não vou fazer. Se eu mal tenho para mim e para o meu filho, agora eu vou fazer para um profeta. E outra coisa que me chama a atenção nesse texto, que o Senhor escolheu uma viúva de Sarepta e não uma viúva de Israel. Quer dizer, o Senhor faz tudo diferente. A gente lê a palavra do Senhor e vê quanta coisa diferente. Então, se você hoje vive você é um improvável, fique feliz que você é improvável. Eu tenho certeza que eu sou, né? Eu tenho absoluta certeza. Não descobri ainda todos os propósitos de Deus para a minha vida.
Mas eu tenho certeza que eu sou improvável. E como que eu sei que eu sou improvável? Porque as coisas não deram certo como eu planejava. Você não pensa, quando eu digo essa grande bênção que é ser motorista de aplicativo, não posso dizer que era meu plano, que em 2025 eu fosse motorista de aplicativo. Hoje eu olho assim e digo, pô, por que eu não comecei em 2019, quando eu fechei o primeiro comércio? Mas aqui estamos, na dependência de Deus. E eu digo para você, meu amado e querido, que os planos de Deus são diferentes dos nossos. E se você é um improvável como eu, fique feliz da vida, porque o Senhor tem grandes coisas. Eu sei que tem grandes coisas para mim. Eu sei que Deus tem riqueza financeira para mim, mas é para eu investir no reino. Não mais como no passado, eu queria competir com esse, com aquele outro. Eu queria ter um carro tão bom ou melhor. Eu queria estar na primeira página. Ainda bem que eu nunca estive na primeira página como em coisas negativas, né? Mas eu queria estar sabe aquele setor de nobreza que tem nos jornais? Eu nem me lembro o nome da palavra que se usa. O setor social do jornal. Era ali que eu queria estar, mas eu queria mostrar para as pessoas. Mas hoje não. Tudo aquilo que eu ganhar, tudo aquilo que o Senhor me abençoar, será para reverter em ações para o reino de Deus, para ajudar pessoas que precisam, para expandir o reino de Deus, para fazer missões. Tudo isso eu me comprometo com você que está me ouvindo. Eu espero que você tenha chegado nesse vídeo até aqui, que já não tenha pulado. Grande recompensa é para você, se você está aqui até agora. O Senhor ainda vai falar contigo. Então a vida daquela mulher mudou, porque ela se propôs a obedecer. Quem sabe o que você tem que entregar é tão complicado. Muitas vezes o Senhor pede para você entregar antes de você receber a bênção. Você já tem que entregar. Testemunho que não falta, tanto na internet quanto fora dela. Testemunho que talvez você nunca ouviu aqui na internet. Sobre pessoas que entregaram o seu algo grande e o Senhor retribuiu 1000 vezes. Porque Deus não fica devendo para ninguém. Certo? Deus não fica devendo. Ninguém ganha Deus no dar. Essa frase que eu aprendi, eu gostei muito. Ninguém ganha Deus no dar. Ou melhor, o Senhor é muito mais abençoador do que qualquer outra pessoa. Se Ele lhe chamar para entregar algo grande, se for um carro, você vai entregar para o reino de Deus e Ele vai lhe dar algo muito melhor. Mas para isso você tem que fazer com sabedoria. Porque muitas pessoas entregam, mas sem sabedoria. Simplesmente entregam aquilo porque outro fez igual e você arrisca seriamente não receber. Porque o seu coração não é reto diante de Deus. Você não está fazendo um movimento por fé. Então você precisa primeiro ter uma fé. E se o Senhor pedir e você tiver certeza que vem de Deus, não hesite, porque Ele vai lhe abençoar muito mais. E por fim, nós temos a vida eterna, que não existe nada maior e nada melhor. Deus te abençoe e te cubra de imensa abundância. No nome de Jesus.